Simbora, cara. Eu sou Gabriel Amaral e esse daqui é um vídeo chegando nessa sexta-feira pra gente poder falar um pouquinho sobre Fluminense. Matheus Montenegro foi apresentado hoje, né? Tomou posse e agora é efetivamente o novo presidente do Fluminense e deu uma entrevista que eu vou abordar a entrevista inteira num vídeo nesse sábado, mas antes disso eu vou trazer aqui pra vocês o ponto pra mim que chama a atenção de negociação, que é a ver com o Nino. A gente vai falar aqui nesses giros de notícias também sobre a situação do Thiago Santos, que está de saída, informação já confirmada, está de saída para o Coritiba, e além disso também a gente fala sobre outros jogadores que podem acabar saindo. Vamos lá, vamos rodar a vinheta do giro de notícias. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moralzinha pra gente, tá? Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Vamos embora, tá? A gente começa esse vídeo aqui, como sempre, pela parte mais chamativa. Informação lá do pessoal do Lance, do repórter Pedro Brandão, de que o Thiago Santos está de saída do Fluminense. Eu vou botar a matéria aí na tela, porque tem vários detalhes interessantes. É uma matéria que a gente já conseguiu confirmar. De fato, o Thiago Santos está de saída, está partindo para Curitiba para jogar no Coritiba. Não, time e cidade têm nomes diferentes. Vamos lá, tá? Deixa eu botar a matéria aí na tela, porque, como eu falei, tem alguns bastidores interessantes nessa matéria aí. Diz aqui que o Thiago Santos não fica para 2026, tá? Depois eu, inclusive, vou falar um pouquinho aí sobre a passagem do Thiago Santos. Ele tinha contrato até o final da próxima temporada, mas recebeu uma oferta com um vínculo mais longo com o Coritiba. O Coritiba de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e, dessa maneira, o Thiago Santos está partindo para lá. Chamou a atenção de que o jogador era destaque em índices medidos pela comissão técnica ao lado de Thiago Silva. E foi um pedido de Zubeldia para a próxima temporada. Eu não sei se ficou claro o que está sendo dito aí. É o seguinte: se você pega índices da comissão técnica, que índices são esses? Você pode dizer que são, por exemplo, velocidade máxima alcançada, é um exemplo. Pode ser que são número de sprints, né, aquela corrida curta durante o jogo, número de desarmes, rebatida. Pode até ser. Me chamou a atenção, assim. Se ele fosse tão destaque assim, ele não seria a quarta opção, né? O Thiago Santos hoje era a quarta opção, nitidamente, do Fluminense. Ele estava à frente do Igor Rabelo, estava à frente do Manuel, que já estava sem contrato, mas estava ainda atrás do Ignacio, do Freitas e do próprio Thiago Silva. Tanto que, sob o comando do Zubeldia, o Thiago Santos jogou 3 jogos, jogando 2 entrando na reta final para poupar tempo. O jogo contra o Ceará, lá na reta final, que a gente já estava com um a menos, lá, o jogo de lá, né, que a gente perdeu, e 1 minutinho contra o Grêmio na reta final, muito mais para ganhar tempo, e foi titular contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando o Fluminense tinha um desfalque do Thiago Silva e o Freitas jogou de lateral esquerdo essa partida. Então, assim, ele foi pouco utilizado pelo Zubeldia também. Diz aqui que o Zubeldia tinha até pedido para mantê-lo para a próxima temporada. Mas aí é evidente que também para manter o Thiago Santos tem os seus limites também. O Zubeldia falou, vou contar com ele aqui para a próxima temporada. Mas a partir do momento que o Thiago Santos ele recebe uma proposta melhor lá, para o Fluminense manter o Thiago Santos nesse momento, precisaria cobrir, né, a proposta do Coritiba. E aí não fazia o menor sentido. O jogador sai, diz aqui, né, que ele tinha contrato, foi informado que não iriam renovar com ele, apresentou uma proposta maior ali do Coritiba no sentido de tempo de contrato, ou seja, ele aqui no Fluminense teria 1 ano de trabalho garantido. Por lá no Coritiba ele deve ter 2, 3 anos de proposta. O Fluminense optou por não cobrir a proposta, para mim faz certo, tá? Diz que a Zubeldia gosta, disse a diretoria que gosta de jogador, pediu para ver se ficava com ele para 2026, aonde ele tinha contrato, não era uma exigência, mas a apuração do Lance diz que uma possível exigência de qualquer jogador que seja não faz o perfil do Zubeldia, ou seja, não é do tipo, preciso desse jogador, é vida ou morte, não é da característica do Zubeldia, e que ele fecha o ano em alta, enfim, aí destrincha um pouquinho. Índices físicos no treinamento, tá? Um dos alicerces e seria utilizado como zagueiro pelo Zubeldia, caso seguisse no Fluminense o Thiago Santos. Cara, sobre a saída, só resta saber, assim, detalhes a gente normalmente não tem, né? Detalhe no sentido financeiro. Isso porque o Thiago Santos está saindo com 1 ano de contrato, né? Se o Fluminense mandasse o Thiago Santos embora, o Fluminense teria que pagar.
Não teria que pagar o Thiago Santos? Se ele tá saindo um ano antes, tem que ficar alguma coisa pro Fluminense. Normalmente, o Fluminense sempre tem ali uma premiação atrasada, uma questão ali que ainda não foi pago, uma luva que tá parcelada, etc., que acaba que saindo um pouco antes, o salário do Thiago Santos não era astronômico, deve ficar elas por elas, né? O Fluminense tem coisas a pagar, o Thiago Santos teria que pagar, você fica elas por elas ali, no geral acaba acontecendo isso. Sobre o Thiago Santos, cara, e a passagem dele no Fluminense, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma filosofia aqui que é: jogador ruim, eu reclamo no campo. Então, quando eu vou analisar o jogo, eu vou lá e reclamo muito e fico puto com o jogador ruim. Quando eu tô narrando o jogo e o jogador ruim erra uma coisa, eu fico puto com ele. Na hora de ir embora, ou na hora de uma negociação, eu não fico puto com o jogador. Fico puto com quem contratou, com quem renovou e etc. Então, eu, particularmente, vou falar da minha visão sobre a passagem do Thiago Santos, é que o olhar que eu fico ao final disso é de gratidão ao Thiago Santos, porque participou da campanha da Libertadores, do título da Libertadores do Fluminense do início ao fim, participando de praticamente ali a campanha inteira. Em 2024, foi um jogador crucial. Foi pelo menos o quinto ou sexto melhor jogador da temporada do Fluminense em 2024, formando dupla ao lado do Thiago Silva, com excelentes atuações, muito importante, inclusive botando jogadores que hoje a ótica se você perguntar para 10 tricolores quem jogou mais em 2024, Thiago Santos ou Ignacio, a maioria vai falar Ignacio, mesmo tendo sido muito melhor o Thiago Santos. Foi muito importante no ano passado. E teve um 2025 que, pela minha ótica, tá? Pela minha ótica agora, engenheiro de obra pronta, acabou sendo desnecessário. Foi um ano desnecessário. Foi um ano... O Thiago Santos, dentro dessa temporada, tem mais erros que acertos, apesar de ter algumas partidas ali boas, mas acho que vai ficar um pouco mais marcado até pelos erros que pelos acertos. Como, por exemplo, no jogo contra a União Espanhola, que ele joga lá no Chile, e ele falha justamente no gol da União Espanhola. E aí, cara, eu respeito muito jogador que não é frouxo, tá? Eu respeito muito jogador que não é frouxo. Por que eu abri aqui falando de gratidão ao Thiago Santos? Por quê? Porque pra mim é o seguinte: jogador frouxo já me incomoda demais. Jogador que tem coragem, que tem um mínimo ali de respeito pelo torcedor, quando ele falha, ele passa pela onde está o jornalista. Primeiro jornalista que ele vê, ele vai lá, bota a cara e fala: ó, eu tô vindo aqui pedir desculpa, etc. E vou dar exemplo de outro jogador que fez isso também. John Arias, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. É óbvio que no caso do Arias foi mais fácil, porque depois ele faz o gol. Mas ele perde o pênalti, a assessoria, a gente tinha falado que ninguém ia dar entrevista, ele passa olhando pra mim, que era o único repórter lá, e falando tipo assim, cara, me chama pra dar entrevista, quase falando isso. Aí eu chamo e ele vem pedir desculpa à torcida. Então eu vou botar só um trechinho ali. O Thiago Santos tinha acabado de falhar, tava sendo execrado em rede social, no nosso chat, tudo quanto é lugar. Ele passou, saindo do jogo, e veio da entrevista. O Thiago Santos tá aqui com a gente. Ô, Thiago, primeiro eu pedi pra você relatar o que aconteceu ali no lance do gol. A gente viu você muito triste ali depois do que aconteceu. O seu relato é bem importante. Quando você falha num jogo tão importante como esse, um jogo que a gente está procurando a oportunidade de jogar, a gente não vinha jogando e o Renato deu essa oportunidade pra gente, a gente fica triste mesmo, igual eu falei no vestiário, que não adiantava muito eu falar que a responsabilidade é minha, até porque os pontos não voltam, né? Então, mas se ela falar que eu fiquei pra eles ali, pros jogadores do vestiário, que pedi desculpa até pra eles, porque todo mundo esperava a oportunidade de hoje, de jogar e num erro meu ali a gente acabou saindo com o empate e a gente queria sair com a vitória. Claro, a gente veio pra cá em busca da vitória. Graças a Deus o Leonardo também fez o gol no final, a gente saiu com o empate. Mas eu falei, eu fico triste mais por errar ali e é onde a gente procurava a oportunidade para jogar, todo mundo. Mas só erra quem está lá dentro e vou errar outras vezes ainda, mas procuro acertar mais vezes do que errar. Eu tenho certeza de que desde quando eu estou aqui eu acertei muito mais do que errei. Mas a gente fica marcado por alguns erros e eu procuro trabalhar todo dia para não falhar tanto, para errar o quanto menos ali dentro, porque a gente sabe que todo erro, ainda mais na parte defensiva ali, é fatal. Então eu procuro trabalhar todo dia sério, eu trabalho pra caramba para poder chegar no campo e não vou deixar de trabalhar, ainda mais agora, depois do jogo de hoje. Então, levantar a cabeça e saber que a gente tem muitas coisas pela frente ainda esse ano. Custa fazer esse tipo de coisa? Não custa.
E pelo contrário, ganha muito ponto. O Thiago Santos, até você abre os comentários desse vídeo, um vídeo depois de um erro do Thiago Santos que quase custou um empate lá na Sul-Americana, depois a gente empata o jogo, e os comentários estão lá. Muito valor à pessoa que reconhece seu erro. Enfim, você vai descendo aqui, tem críticas ao time, mas a ele nem tanto. Já vi jogadores falhando, não pode crucificar, olha como o cara se entrega, tô tentando de todo jeito e não tô conseguindo, mas vou tentar mais. Enfim, no final das contas, cara, esse é o mínimo, novamente, esse é o mínimo. O torcedor, ele merece um olhar do jogador que não seja de cima para baixo. O torcedor é soberano. E em casos como esse, o Thiago Santos ganhou o meu respeito, e nesse caso aí, e desejo sorte à carreira. A minha gratidão vem agora na saída dele. Tivesse ficado para 2026, começava a gerar raiva. Como outros jogadores, por exemplo. Keno é um jogador que já tá aí, já fez hora extra. Será que vai sair? Será que vai ter proposta pelo Keno? O ano de 2026, 25 do Keno consegue ser pior do que o 25 do Thiago Santos, tá? Porque o Thiago Santos jogou pouco. O Keno errou pra cacete. Enfim, Everaldo é outro. Será que o Everaldo vai ter clima pra continuar? Eu aposto que ele continua, tá? Eu acho que o Everaldo continua. Vamos ver como é que vai ser. Mas é o primeiro jogador, de fato, do elenco. De fato do elenco. É o primeiro jogador que tá saindo do Fluminense. E aí eu fico com uma palavra aqui do Ricardo, né? Que é lá do pessoal da New York Flu Base, né? Lá no Twitter. Conheci ele lá em Manizales, na Colômbia, muita gente boa, trocamos ideia. E ele colocou um tweet muito interessante, que ele falou assim: a saída do Thiago Santos é uma boa pra todo mundo. O Fluminense se livra de um jogador pesado e que não rendia mais. E é verdade, o 25 dele já mostrou que ele provavelmente não vai render em 26. O Thiago Santos vai provavelmente se aposentar, vai fazer seus últimos anos de carreira na sua cidade natal. Ele é lá do Paraná. E o Coritiba ganha um jogador experiente na sua volta à Série A, que é muito importante pra quem tá voltando dessa maneira. No final das contas, a renovação no início de 25 até o final de 26 foi uma das ações inexplicáveis da diretoria e foi salva, nesse momento, pelo Coritiba, com uma boa proposta que, no final das contas, ficou bom para todo mundo. Vamos lá, cara. A gente tem fala aqui do Matheus Montenegro sobre Nino. Ele assumiu, né, lá em Laranjeiras. Como eu falei, eu vou comentar ali a entrevista dele, mas a gente tem ele falando e atualizando sobre a proposta ao Nino. Vamos ouvir. Claro, a cereja desse bolo para começar seu mandato, Nino, há quantos anos... E não, o Cícero Melo não é vice do Matheus Montenegro, ele só tava ali do lado para botar o microfone. Negociação com o Nino nessa altura? Bom, com o Nino, todo mundo já sabe, eu já falei, a gente já fez uma proposta para o jogador, né, só que o ponto central da vinda do Nino é o Zenit, é o clube da Rússia. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores. Já li que o Zenit tinha dado um valor específico, que estava em negociação. Nada disso é verdade. O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora. Então o cenário que tem nós já conversamos com o jogador tem vontade de vir para o Fluminense e o Zenit ainda não respondeu nada. Então, neste momento, o que se tem é isso, né? Eu não vi notícias, pelo menos, a respeito do Zenit dando um valor pro Fluminense. Eu vi muitas notícias de fora do Rio de Janeiro, do Zenit dando valor para o Palmeiras ou para o Cruzeiro, enfim, notícias de lá. O Fluminense, pela fala do Matheus, enviou não uma proposta ao Zenit, enviou, olha, Zenit, nós temos intenção em contratar o jogador, quais são as condições de vocês? Me parece ali pela fala dele que foi isso. Vamos ver, cara, eu até vi algumas pessoas falando, o Zenit, o Fluminense avançou, não me parece ter tido um avanço, o Fluminense enviou uma proposta que já era o esperado, porque o que se falava era que o Fluminense enviaria uma proposta na semana que vem, mas principalmente porque se falava que o Fluminense estaria na final da Copa do Brasil. Como o Fluminense não foi para a final da Copa do Brasil, essas negociações já começaram no último domingo, oficialmente, pelo menos falando. Vamos aguardar. É negociação clube-clube, né? Pelo que ele tá falando, não sei, pelo visto não teremos intermediários, então talvez diminua. Vamos ver como é que eu já trouxe a informação aqui. O Fluminense tem uma composição de parcelamento para com o Zenit que, enfim, vamos ter que torcer para isso dar certo. E agora, com a saída do Thiago Santos, se torna ainda mais crucial
a contratação do Nino. Ah, mas o Thiago... Não. É por causa da saída do Thiago Silva, do Manuel e do Thiago Santos. Os nossos zagueiros pro ano que vem, efetivamente, neste momento, são Ignácio, Freitas e Igor Rabelo. Eu, particularmente, não tenho confiança para uma zaga dessa pro ano. Então, enfim, vamos. No outro vídeo eu comento mais as respostas do Matheus Montenegro. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!